Aventureiros, sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. É isso aí, mais um intervalo do Covil. Eu sou o Ricardo, o Dragão Sônico, e seja bem-vindo, vamos falar de RPG. E no programa de hoje eu quero falar de uma parada muito séria. E agora é sério, sério mesmo. Eu quero falar de quando a gente precisa, de quando a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê mais uma alternativa além dela. Encerrar a campanha antes do grande final. Recentemente eu encerrei uma campanha prematuramente. Eu joguei por muito tempo o Coração de Rubi, a primeira campanha Jornada Heróica lançada com o Tormenta 20. E quando eu estava perto de fechar, depois ali de uns 2 anos como jogador, eu comecei a narrar ela, né? Tive outras experiências em outras mesas de Tormenta, estava encantado pelo cenário, pelo sistema na época, e decidi que fazer o do Coração de Rubi a minha forma de povoar a minha própria Arton, né? Construir a minha própria Arton com as minhas particularidades, com os meus NPCs, com as alterações que os meus jogadores fizessem no mundo, né? E criar coisas a partir disso. Então eu comecei a investir naquele momento em fazer a minha própria campanha, e tava durando 4 anos ou 5, se eu pensar bem. Não, 5 não, acho que uns 4 provavelmente. Já perdi aqui um pouco as contas, mas a questão é que durou muito tempo. E assim, foi muito divertido. Pra você, eu não vou ficar dando um spoiler aqui da campanha nem nada do tipo, mas pra você ter uma noção, ela é uma campanha de nível 1 ao 20, dividida em 6 aventuras. E aí os níveis vão subindo de acordo com as aventuras ali, as partes das aventuras, né? E aí o que acontece? Eu joguei por muito tempo ali uma parte de autoria minha, o que fez a campanha se prolongar ainda mais. Tem jogadores que começaram ali por volta do nível 4, 5, eram menores de idade e hoje são maiores de idade. Daqui a pouco talvez terminem a faculdade e a mesa ainda estaria rolando. Mas aí o que acontece é que a vida adulta, como qualquer um que joga RPG na fase adulta sabe a dificuldade que é marcar a sessão, né? Ouço das pessoas que jogam RPG desde criança e não parece ser uma coisa comum para quando você é criança e adolescente. Normalmente a gente tem mais tempo livre, né, nessa fase da vida. E aí o adulto não tem, né, cara? A gente tá cansado, a gente tá muito ferrado da cabeça, a gente tem outras obrigações, alguns têm filhos, trabalho, os pais pra cuidar, que seja, né? Às vezes não vai estar em casa, às vezes tem alguma coisa de casa pra arrumar, às vezes fazer um podcast e tem que ficar editando e gravando. Então, as coisas vão ficando difíceis, né? E aí o que acontece? Teve um momento muito específico em que o arco final da penúltima aventura finalizava em grande estilo. E ela ia entrar na aventura seguinte, que ia ser o grande final da campanha, né? Pá, boa expectativa. E, pô, eu tava animadão ainda. Ao mesmo tempo, já dando aquela brochada, aquele conflito, sabe? Tipo assim, porra, isso aqui é muito legal. Ao mesmo tempo, caralho, tá tão cansativo também. Pá, e aí eu não sei se os jogadores estão muito na vibe mais. E aí, pô, a gente se junta na chamada no Discord pra jogar e um jogador não aparece. Aí na outra semana o outro jogador não pode. Aí 2 jogadores faltam. E por aí vai. E aí todo dia, na quinta-feira, fazendo uma enquetezinha no grupo do WhatsApp pra galera votar, e dificilmente fechava a galera. E assim, hoje eu enxergo que eu poderia facilmente, com muito mais tranquilidade, fazer as campanhas, as mesas com 3 jogadores. Mas eu gostava de evitar isso, e mesmo assim eu fiz algumas vezes, quando eram sessões menos impactantes pro cenário. Por outro lado, é um jogo em que a sinergia do grupo pro combate, e eu gosto de usar grid e tudo mais, né, de posicionamento, é muito importante. E o time é muito coeso, assim, as pessoas, cada um da party tava fazendo muito bem as suas funções. Então, alguns jogadores faltando, eu ficava receoso de, tipo, primeiro avançar a história sem o jogador estar presente pra ver, né? E às vezes tornar um combate mais difícil do que deveria porque o jogador não estaria presente. E em nível alto, com a ficha tão complicada, eu não ia administrar a ficha de jogador e não ia deixar outro jogador administrar 2 fichas ao mesmo tempo, né? Então, eu não tive coragem de fazer isso algumas vezes, o que atrasou também a campanha em algumas sessões. Só que nesse último ponto, cara,
depois que a gente passou por esse final de arco, tava ficando muito difícil mesmo da galera aparecer pra jogar. 3 estavam faltando e aí, vai com 2 nem quero, tá ligado? Porque chega uma parte muito importante do final, sabe? É importante que esteja todo mundo e eu não ia querer levar desse jeito. E aí, então, depois de algumas semanas sendo adiado, um dos jogadores virou pra mim, cara, você não quer terminar? Por que acontece? Na última sessão que a gente jogou, que foi o final do arco, a gente ainda tinha uns 2 combates pra acontecer. Assim, um combate ia escalonar pra outro. E do jeito que a gente joga os combates, ainda mais no nível alto, no nível de complexidade que tava, iam ser 2 sessões pelo menos. E eu, caraca, velho, tá, vamos jogar. Só que um jogador falou pra mim, olha, eu não vou poder jogar mais, vou ter que sair da sessão, porque vou ter coisa de estudo e tudo mais envolvendo, então vou sair da mesa. Aí eu pensando, porra, no finalzinho, a gente perdeu um jogador que tá quase desde o início. Vai ser meio foda. Só que eu pensei, tá, beleza, o cara vai sair. Gautier, vou te dar uma deixa. Tem um momento importante no final do segundo combate que seu personagem pode se sacrificar fodamente dentro da narrativa aqui da história. Você faz isso e aí a gente finaliza e o seu personagem sai em grande estilo, né? Pelo menos sai de um jeito coerente, né? Ainda na ideia de continuar, né? E não, beleza. E aí o que acontece? Eram 2 combates muito longos. E tinha que ser naquela sessão que tinha que acabar, porque era a última que o Gautier podia jogar. Aí eu, puta que pariu, vamos lá, vamos ter que jogar. E aí a gente joga. Uma coisa também que não ajuda muito é que a gente do grupo não entra em chamada outras vezes na semana. Então o momento dos amigos ficar trocando ideia é naquele dia. E às vezes a gente fica, meu irmão, demora 1 hora, assim, todo mundo entra em call, e aí demora 1 hora e pouca até a gente começar a jogar, e no meio da jogatina a gente para só pra começar a trocar alguma ideia maluca, alguma piada, alguma coisa que fica voltando e voltando, e não adianta tentar ter foco, eu também me deixo levar e a gente vai pro caralho tudo, não adianta nada. E aí, nesse dia eu falei, não, eu preciso jogar esses 2 combates, é preciso. E um jogador não pôde estar, falei, tá bom, de 5, 1 não vem, 4 a gente vai bola pra frente, a gente vai, com -1 a gente vai. Aí foi, beleza, falei, cara, precisa estar todo mundo aqui, precisa estar ter mesa esse dia, precisa. Aí beleza, tivemos o primeiro combate, ele foi um pouco mais no grid, vamos dizer assim, foi um pouco mais by the book ali, tal, como a gente costuma fazer os combates. Só que quando chegou a deixa pro segundo, tava ficando tarde. E jogando numa quinta-feira ainda tem trabalho na sexta, né? Aí eu, tá ficando tarde. Chegou um ponto que eu pensei bem, eu falei, quer saber? Deixa o livro de lado um pouquinho, vamos na vibe. E eu falei, galera, vamos quebrar um pouco as regras aqui e eu vou fazer as coisas um pouco mais narrativas. A gente tá acostumado já com todos os personagens, já sabe do que todo mundo é capaz, das habilidades, do que costumam fazer em combate e tudo mais. Então, vocês vão descrevendo o que vocês planejam fazer. Eu descrevi toda a situação, né? E como são personagens com muita capacidade de impacto no combate, eu deixei eles descreverem simplesmente o que eles queriam e iam rolando o dado de acordo com aquela cena, né? Com aquela narrativa deles. Então, eu não fiquei me apegando necessariamente aos feitos que as regras descreviam, né? Foi mais agora ao que eles descreviam e uma dificuldade estabelecida para eles rolarem o dado dentro daquilo. Então, assim, foi um momento em que a galera tinha exército do lado deles, enfrentando um exército do outro lado, enfrentando um robô gigante, o robô gigante explodindo e, tipo assim, o clérigo do Ed, o nosso famigerado dragão negro, teleportando, sacrificando um item dele de Calmir pra teleportar metade do exército pro plano de Calmir pra salvar a galera da explosão, que ia incinerar todo mundo. E outra parte do nosso cavaleiro bardo do Patrick, guiando a galera como um general, mandando a galera voltar, né, tipo, correr, carregando alguns e fui pegando o escudeiro dele montado numa serpe, carregando outros. Então, assim, foi uma cena épica que não precisava ficar me apegando a regra do texto certinha e tal. Então, assim, foi o momento em que eu abri mão e depois disso teve o outro combate. Esse foi o primeiro, foi o final do primeiro, porque quando eu comecei ele certinho, eu tive que abrir mão dessa parte, então eu já comecei a parte mais narrativa aí. Então, quando veio o segundo combate, aí teve a parte do Ed no plano de Calmir, que também foi muito foda, tipo, cara, altas emoções. Então, o personagem do Gautier, com o Remy, o nosso guerreiro Lefou, fez um movimento foda e se sacrificou pelo grupo todo. E assim, aí foi de novo uma parte mais narrativa e em que eu dei destaque pra ele naquele momento, né? E aí ele fez e, cara, assim, aí foda-se o combate em si, sabe? Assim, naquele momento, a dificuldade não era necessariamente focar no combate. Tinha a razão óbvia do Gautier sair da mesa, mas a função principal ali era aproveitar deste momento pra trazer a carga emocional do personagem se sacrificando, né? Tipo, então ele tinha
um ajudante, um parceiro, que era o relacionamento amoroso dele, uma clériga de Caledranok. Tipo, ela ficou pra trás, ela voava, ela poderia ter ido com ele, mas ela ficou pra trás, ele deixou ela pra trás, ele atravessou um portal fodão lá, e aí, tipo, ele se fechou no portal pro outro lado, e a galera ficou em choque. E aí, meu irmão, a mesa virou isso, tipo, virou esse climão assim, e aí jogador querendo abandonar personagem, o personagem não tem mais razão pra continuar, tá bolado, não quer, e aí pensou, a gente discutindo o que a NPC, que era o par romântico dele, faria, e aí descrevendo as cenas e tal, e assim, só que a sessão acabou nesse clima, a gente já conversou um pouquinho sobre essas coisas, e não aconteceu mais. Deve ter passado, tipo assim, deve ter quase 2 meses, foi assim, umas 6, 7 semanas, que a gente não conseguiu jogar. Terminou nesse clima, assim, fudido, muito foda narrativamente, mas assim, triste pra caralho, né? E a gente não conseguiu mais jogar. O caralho, velho, ainda tem a parte de enfrentar a porra da tormenta na última aventura, caralho. E aí naquela também você arrumava outro jogador pra substituir o Gautier, né? Mas eu acho meio zoado entrar um jogador novo, tipo, no nível 18, tá ligado? Tipo, porra, acho que já ia achar estranho os jogadores que aposentaram seus personagens que entrariam com outros personagens novos, né? E agora um jogador novo entrar nesse nível, eu falei, não sei. O último que entrou acho que no nível 10 ou 11, e já acho muito complexo, então entrar no 18, né? Aí eu tava meio assim. Só que aí foi passando esse tempo todo, e aí então o Hugo chegou pra mim e falou, cara, por que você não encerra? A jornada de geral acabou, tá todo mundo já é muito foda, o final foi muito sinistro, você não precisa fazer o final da campanha. E aí eu fiquei meio balançado assim, que pô, realmente os argumentos eram bons, mas eu não tinha muita certeza se seria legal fazer isso. A princípio, né, é uma campanha para enfrentar uma área de tormenta, né, e tal, diretamente o Haradak, pá. Aí eu, porra, não sei... É maneiro. Só que aí logo ele já jogou no grupo, não sei se jogou no grupo, já falou com todo mundo individualmente, e a galera concordou, porque tava todo mundo nessa vibe. Todo mundo entrou nessa onda de, tipo assim, cara, meu personagem tá encerrado, assim, a jornada principal da vida dele foi encerrada aqui, dessa forma. E aí então, a gente marcou pra fazer a última sessão. A gente não fez a última aventura do livro da campanha, e fez uma sessão de encerramento. Teve o casamento, um casamento muito foda, com presença de 3 deuses, teve um personagem virando o sumo sacerdote, teve o cavaleiro bardo criando sua ordem de cavalaria. Uma cena muito foda de conflito ali, porque eu, né, trouxe uma parada do escudeiro dele pra poder entrar um conflito ali, e foi uma parte muito maneira de roleplay. Então assim, teste de dado nenhum, só roleplay, só decidindo a jornada dos personagens e fazendo a galera conversar, né, e decidir os seus futuros como grupo, individualmente, pá. E aí, cara, foi muito foda, foi foda. E eu me senti muito bem e fiquei pensando nisso, tipo, caralho, eu encerrei antes do que planejava. Lá no iniciozão, esses 4 anos atrás, quando eu comecei, eu achava que ia encerrar em grande estilo, com a grande batalha final, ia mudar o mundo desse jeito. E no fim das contas, eu não pretendo tão cedo narrar Tormenta novamente. Não pretendo narrar campanhas longas nunca mais. Talvez quando eu me aposentar, que, né, pode ser que nunca aconteça. Então, eu fiquei satisfeito. E a jornada dos personagens foi tão mais pessoal do que jogar uma campanha, tipo, pensar em jogar uma história pronta, sabe? Até porque também, como eu inseri muita coisa pessoal, eu inseri muitas sidequests durante as viagens deles, e os jogadores foram sempre muito bons pra poder trazer sua história pessoal à tona, e eu sempre alimentei isso também, e não necessariamente me forçava a vincular isso à campanha principal, né? Sendo um livro bem linear, né? Mas eu fazia eles desviarem um caminho pra falar da história pessoal deles, e toda vez que isso aconteceu, foi muito maneiro, gerou cenas muito legais, que no fim das contas, pra ser sincero, os jogadores eu acho que ficaram mais engajados em compartilhar a história deles e dos outros do que compartilhar a história da campanha, sabe? Coração de Rubi tem os seus defeitos, muita gente tem muitas críticas, mas não é necessariamente a minha vontade de falar aqui. É mais que encerrar a campanha antes do que você planejou, às vezes é necessário. E tudo isso que eu contei é pra você talvez entender isso que eu entendi nesse momento. Se você é um jogador experiente e sabe disso muito bem, desculpa, tô aqui falando de alguém que é novato. Mas pra você que é novato e às vezes vai encontrar uma situação em que você já não aguenta mais a campanha, seus jogadores também já não aguentam mais, então só fazendo porque dá aquela parada de pessoas que não conseguem parar de assistir uma série e tem que ir até o final. Cara, às vezes você precisa encerrar antes,
sabe? Às vezes você precisa largar de mão. Inclusive, acho que essa é a segunda vez como jogador e mestre em que o mestre diz de fato que vai encerrar a campanha porque não quer mais, porque eu já encerrei outras campanhas por outras razões. Essa é a primeira que, assim, que eu fiz a narrativa fechar, né? E outra vez em que aí eu como mestre encerrei duas também, mas só porque eu meio que enchi o saco, então quanto não consegui jogador, coisas do tipo assim, e aí tipo desanimei e só encerrei, né? Agora o PH que narra pra mim, nosso mestre maravilhoso, ele também uma vez encerrou uma porque ele falou que encheu o saco também, tipo assim, a gente começou jogando GURPS, um personagem, minha única experiência com GURPS assim real, foi muito difícil fazer personagem, mas estávamos jogando lá, e assim, depois de umas 3, 4 sessões, eu acho, era um cyberpunk assim, proposta maneira, e aí ele simplesmente falou, pô, gente, já perdi a vontade, vamos jogar outra parada? Tipo, vamos largar essa aqui, vamos fazer outra coisa? Eu falei, beleza, tanto que a gente fez, foi logo depois dessa que a gente fez a campanha de Tormenta dele, que até hoje foi a campanha mais longa dele que eu joguei. Você jogou um Tormenta ali que durou, um ano e pouco, 2 anos, uma coisa assim, que também acabou recentemente. Teve esse momento, tipo, um mestre decidiu encerrar e eu já decidi encerrar também. Mas essa foi a primeira vez em que eu encerrei antes e consegui fazer a narrativa funcionar. E isso foi muito maneiro. Foi muito legal. Felizmente teve deixa, né, pra isso, assim. Eu achei que ia ser muito mais estranho, mas acabou que foi bem legal. Bem legal mesmo. Então, fica aí, você que é mestre novato e chegou às vezes num ponto em que você já não aguenta mais, tenha coragem, encerre sua campanha antes do planejado. Se você tiver oportunidade, encerre ela com uma narrativa coerente, mas você não precisa jogar o livro da campanha até o final para os seus jogadores terem uma história completa, tá bom? Esse é o recado do Ricardo. Vamos para o próximo bloco. Isso eu tô pra falar já faz um tempo, talvez eu tenha citado em algum outro programa, porém eu quero dizer com mais calma. Um tempo atrás a gente foi convidado pela nossa amiga Carol Bernardino da Ginga Editora para jogar um pouquinho numa luderia, e aí minha digníssima esposa, o Dragão Aleatório, e a gente jogou, tava lá de boa, trocando uma ideia. Aí até então eu tava pensando, porra, eu sou um cara tímido, né, tava meio antiquado ainda, não sabia onde ficar com as mãos, sabe, quando você fica meio assim, você fica andando pra um lado e pro outro, tinha a galera jogando Tormenta ali na mesa. E aí, até o momento que a Carol perguntou, você vai jogar? Não sei. O Jonathan vai narrar Vaesen. Opa, quero! Porra, Vaesen. Já tinha ouvido falar, vi conversas a respeito. Nosso amigo e apoiador Thiago, que joga com a gente, que tá sempre lá no grupo do WhatsApp falando das novidades. Inclusive um cara do Divisão do Futuro, assim, porque ele fica de olho nos RPG gringo e fica na expectativa do que vai vir pro Brasil. E algumas coisas ele acaba acertando. É um cara com uma boa precisão, inclusive. Eu já tinha ouvido falar do Vaesen. Eu não tinha noção de fato, não cheguei a ler realmente sobre o que se tratava Vaesen. Mas eu falei, é um título aí que a galera tá conversando a respeito. Quando ela falou, vai ter a one shot de Vaesen, eu falei, reconheci o nome, quero, pronto, né? E aí fomos lá jogar. Cara, joguinho gostosinho, redondinho, padrão, fichas prontinhas ali, a gente tem atributos e umas perícias, os valores delas você soma um com o outro, né, perícia relacionada a um atributo, como é bem comum, e os valores que você tem desses dois somados determina quantos dados você rola, então é uma piscina de dados. Eram os dados especiais, eu não lembro exatamente agora qual era a relação de sucesso entre eles ali, tipo se 5 ou 6 ou 4, 5, 6, mas ali cada dado tem a sua relação de sucesso, né, e você precisa atingir o número de sucessos ali. Acredito que não passava de 3 sucessos a necessidade. Mas era isso. A questão é um sistema de investigação com uma ambientação muito maneira. O cenário ali, o pouco que eu pude ver, a proposta dele é muito interessante. Só não encontrei mecânicas exatamente impressionantes ou diferentes para investigação. Embora ele tenha uma resolução bem interessante, assim. Quando a história que a gente jogou, envolvia uma investigação ali de uma criatura espectral, né? Um espírito ali, uma espécie de assombração. E a gente fez uma investigação, mas a ambientação reinando ali, muito foda. E a gente acabou identificando a criatura. E nisso que a gente identificou ela, o mestre apresentou ela no livro e leu pra gente quais eram as possibilidades, as formas de enfrentar. E aí eu achei bem legal. Eu fiz um personagem inicialmente combatente, eu escolhi ali o que fosse combatente, sabendo que poderia não ter combate, mas eu normalmente, se eu vou experimentar um sistema
sistema que tem regras de combate, eu acho que eu acabo pendendo a querer o combatente pra eu poder ter a chance de experimentar a regra de combate quando rolar. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Cosmir, quando eu já fiz um programa sobre, né? Falando do Cosmir, foi a mesma coisa, assim. Eu quero o cara combatente porque quando rolar o combate eu quero experimentar ele de uma forma mais presente, né? Quero me fazer útil nessa parte aqui pra eu ter mais opções nesse momento. Então eu peguei esse personagem, mesmo sabendo que poderia não rolar, e foi muito legal, cara. A personagem da Lua, ela fez 2 sessões espíritas na sessão no jogo. Ela se sentiu em casa, foi ótimo pra ela. E a gente acabou encontrando uma solução em que meu personagem, na hora de rolar um teste ali de medo, uma resistência ali a pavor, eu me caguei. Eu tentava ser o cara turrão não, mas o cara firme, né? O cara, pode contar comigo. E aí, na hora do vamos ver, eu me caguei todo. Meu personagem ficou parado, mas o personagem dela resolveu na conversa. Os outros personagens que agiram antes de mim, porque não se cagaram que nem eu, resolveram a outra parte. E a gente fez a parte bonita com relação ao espírito ali que tava mal assombrando o lugar. E foi maneiro. Foi isso. Eu achei bem fluido. É um sistema que funciona tranquilinho, bem gostosinho mesmo. E aí eu preciso dizer que, mais uma vez, fica nítido pra mim como eu sou azarado com o jogo que usa piscina de dados. Eu costumo ter muito azar. Se você me... você tem 3 dados, precisa de um sucesso? Consigo. Beleza, um dado vai sair um sucesso. Tranquilo, às vezes 2. Agora, você tem 6 dados, precisa de 2 sucessos? Não conte comigo, eu vou falhar. Eu comecei a perceber isso quando a gente jogou a demonstração do board game de Ozob, que tem no tabletop, em que eu cheguei a jogar 12 dados e não consegui o número de sucessos necessário, que não era alto. Comecei a ficar meio cabreiro ali, eu falei, caraca, não é possível, mano, é muito azar, muito azar, muito azar. E depois disso, toda vez que eu tive que rolar testes de piscina de dados em alguma vantagem muito boa, foi uma desgraça. Se eu tenho muita vantagem, é uma desgraça. Ou seja, eu não não tem como eu combar em sistema desse tipo. Não dá. Não me dá muitos dados, porque não funciona pra mim. Dito isso, achei a vibe piscina de dados pra esse sistema muito gostosa. Achei, assim, um negócio bem legal. Ele... Sabe como funciona o clima? Eu acho que às vezes quando a gente vai... Agora falando um pouco de game design, acho que às vezes na hora de decidir como vai ser o sistema de dados, se o seu jogo tiver dados, pro jogo, ele tem que combinar, sabe, com o climinha. E nesse caso eu acho que combinou bastante, embora eu também costumo pensar que piscina de dados, quando você vai ter vários D6 principalmente, é um que transmite muito uma vibe poderosa, sabe? Acho que é um tipo de jogo também que, se você pensa em super-heróis, coisas assim de exageradas, sabe? Piscina de dados eu acho que ele transmite de uma forma bem legal. E no Vaesen eu acho que funciona muito bem mesmo. No fim das contas eu não tive a chance de experimentar o combate dele, foi muito mais uma sessão assim de roleplay, né, uns testes ali pra sucessos e tal, mas dito isso, a gente passando ali no cenário original do jogo, né, numa cidadezinha no interior da Irlanda, da Escócia, não me recordo, algum lugar ali do Reino Unido, se eu me lembro bem, ou da alguma área viking, acho que o jogo é sueco, norueguês, acho que na Escócia, alguma área ali do norte da Europa, um lugar frio, e que a gente tem, pelo que me falaram, a gente tem regras ali, sistemas, pra poder criar nossa própria organização, né, de combate ali ao sobrenatural e tal. Isso me deixou bem intrigado, assim, bem curioso de ver na prática, de talvez uma campanha, né, não uma campanha longa, mas uma campanha pra poder jogar isso, sabe? Poder experimentar mais desses aspectos do cenário. De fato, como eu disse, não acho que tem nenhuma regra que chama muito atenção para um sistema de investigação definitivo, mas ainda assim ele é muito competente, muito divertido e tem um clima muito legal. Eu gostei bastante. Não é necessariamente o meu tipo de jogo preferido, assim, nenhum dos meus top 3 gêneros, mas ainda assim me diverti a beça. Jogaria mais, então se quiser o jogador me convida aí pra uma one shot ou uma campanhazinha de 5 sessões e a gente vê aí se a gente joga, porque achei muito legal. Então, se você não sabe do que eu estou falando, procure, adquira e jogue Vaesen. É isso aí, mais uma vez chegando no final de um intervalo do Covil. Obrigado por ouvir até aqui, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é maravilhoso. E a gente se vê na próxima. Não deixe de seguir o Covil no Instagram, não deixe de seguir o Covil e se inscrever no canal do YouTube. Se a gente bater 500 inscritos, vamos sortear uma adaga de verdade para um dos nossos inscritos. Então se inscreve lá e batendo 500 inscritos, vamos fazer uma live especial. No canal do YouTube também temos live de vez em quarta. Então
Então, fique de olho lá. Mais uma razão pra você estar inscrito e mais uma razão pra seguir a gente nas redes sociais, porque a gente anuncia por lá também. Também não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp, em que a gente troca ideias sobre jogos. E, tipo, o próprio Vaessen, eu ouvi falar a primeira vez, foi lá no grupo. Só não tive tempo de ler as longas conversas sobre ele. Mas quando o grupo tá movimentado, meu irmão, tem muita coisa ali sobre RPG pra você poder dar uma lida, dar uma conhecida. Tem muita gente jogando coisas diferentes por lá, então também é um lugar bem legal pra você conhecer jogos novos e, quem sabe, ter a chance de experimentá-los também. Muita gente disposta a narrar. Inclusive, temos, né, o nosso Discord, nosso canal do Discord aberto para as pessoas poderem jogar lá, né, se assim quiserem. Então, se você for conferir aí, tem o nosso Linktree com todos os links direitinho. E também você pode conferir o meu joguinho de RPG. Na verdade, tem linkzinho para 2 PDFs ali no nosso link que tá no episódio, para você poder experimentar e me dar feedback. Então, é isso. Hoje é dia 24/6 de 2026, o Brasil goleou a Escócia por 3-0, embora eu não necessariamente diga que 3-0 é goleada, mas jogou muito bem e ganhou de 3-0. Não gabaritei no meu bolão, uma tristeza, mas eu estou bem satisfeito, bem feliz e bem empolgado rumo ao Hexa ou não, seja esse ano ou não. E você, mais do que nunca, não se esqueça de beber água, não se esqueça de se alimentar decentemente, faça exercício se puder, mesmo um pouquinho. Por favor, não se estresse, tenha paciência com as pessoas, mas se a pessoa for filha da puta, manda ela tomar no cu. Cuide bem das crianças. Agora sim, a gente se vê numa próxima e tchau! Este podcast foi editado por Ricardo Silva.